E aí, meu povo? Ah, Salomão já tá aí. Salomão, pede para adicionar você aí para você solicitar o acesso que a gente já vai te chamar aí, tá bom? Boa noite, gente. Eu esqueci de dar um nome para nossa live. Eu esqueci de colocar o nome antes, tá? Mas hoje eu vou estar com o Salomão. Acho que o pessoal do canal do Instagram já conhece ele por demais, né? O nosso tema aí foi combinado com o Salomão, tendo em vista que ele é um cara aí que entende aí de RH, né, que é a parte de contratação, que sempre está ligado com o direito do trabalho. Então por isso que a gente resolveu fazer essa interação com o pessoal aqui. Bom, deixa eu chamar o Salomão. Salomão tá pronto? Vou chamar você para adicionar você aqui na live. Queria saber se a conexão tá ok, tá bacana. O pessoal tá vendo a gente lá de casa. E aí, Salomão? Tudo bom, grande mestre? Tudo ótimo, agora melhor com você, né? Vamos falar sobre empregabilidade, lei trabalhista, direito, deveres. Acho que isso é coisa boa, né? Eu acho que sim, viu? Porque tem que estar ligado, né, Salomão? Tem que saber. Não basta estar contratado, tem que manter o trabalho, manter o emprego, né? Exatamente. E a gente colocou alguns pontos aqui, e junto com o Salomão, que tem grande experiência nessa área de RH aí, ele vai... Inclusive, eu acho que você tem conhecimento, né, Salomão? De tratar sobre, durante o vínculo, problema com o empregado mesmo. Você tem experiência nisso? Sim. E qual a experiência que você tem com relação a isso? Vamos lá. Eu sou o Salomão, eu tenho uma empresa de RH de 22 anos no mercado hoje. Nós contratamos para grandes empresas e atendemos centro-norte do país, com terceirização de mão de obra, recrutamento, seleção, consultoria de RH, consultoria de currículos também, para encaminhar pessoas para o mercado de forma mais adequada, mesmo que a vaga não seja nossa. Tá? E para isso nós criamos o canal Me Contrata no YouTube para dar essas dicas. A SF Empregos também tem um canal dela no YouTube, não é isso? A SF Empregos no YouTube está lá para você se inscrever. E eu acho que esse é um momento bom para a gente se apresentar também. Você, grande mestre, me conta um pouquinho da sua experiência, o que você faz, o que você não faz. Pois é, eu sou advogado trabalhista, né? Tem muita ligação atuo mais para empregado, né? Para reclamante, que a gente fala. Só que a gente também atua na demanda aí também de defesa trabalhista para empresas, grandes empresas, outras empresas também. Sim. Então, assim, hoje com a reforma trabalhista, você que tem conhecimento também, Salomão, a gente precisa passar para o pessoal que hoje procura emprego e que está trabalhando, e os empresários que estão aqui no canal, na nossa ACF aqui, para a gente passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, né, Salomão? Excelente. Com relação aí... E eu gostei dos dois tópicos. A gente subdividiu, né, que a gente colocou direito para quem está trabalhando. Hoje, o direito para quem está trabalhando, né? E como você se manter no emprego. Foi os dois pontos que a gente colocou. E eu coloquei alguns pontos aqui que realmente faz parte do nosso cotidiano como advogado trabalhista. E como um escritório trabalhista não é nada sem um RH, porque o RH é que tem o controle das folhas de ponto, é o RH que tem o controle dos contra-cheques, é o RH que tem o controle das advertências, né? Das suspensões, dessa das parte coisas boas de contratar e também de desligar, né? De desligar, justamente. E a empresa fica sem perna nenhuma se não tiver um RH competente, porque o advogado trabalhista, ele só faz o seguinte, ó, manda o contra-cheque, as folhas de pontas, a advertência, e aquilo ali tem que estar na mão, porque a defesa trabalhista, muitas das vezes, é 8 dias. Não, minto, agora com a reforma trabalhista, às vezes é com 30, 40 dias você consegue preparar uma defesa. Mas a defesa tem que ser entregue no ato da audiência. Então, você que é empresário que está assistindo isso, você tem que manter um arquivo, né, Salomão? Você pode até dizer isso com mais propriedade, um arquivo bem organizado aí de documentos dos seus empregados. Para isso que temos a assessoria aí do Salomão, que ele é especializado nessa área aí,
e pode explicar um pouquinho. Fala um pouquinho dessa gestão. Não é o tema, mas fala um pouquinho sobre a gestão da documentação, Salomão. Exatamente. É muito importante contextualizar, porque aqui nós temos muitas pessoas físicas procurando trabalho. E você, pessoa física que vai procurar trabalho, você vai trabalhar numa empresa, correto? E nessa empresa existem leis que regem esses contratos, existem boas práticas que regem esses contratos, existem exigências. E nisso, você precisa estar alinhado com isso. Então, a gente fala muito sobre como conseguir emprego, como conseguir, né? Muita dica de currículo, muito isso, porque a gente tem consultoria de currículo online gratuita no YouTube toda segunda-feira. Mas saber sobre as leis trabalhistas é fundamental. Nós, empresas e os empresários, como nós nos organizamos? Temos um departamento social com todo esse documento e uma contabilidade que nos assessora também. É muito importante. É importante. Né? Porque é verdade. Nós temos o sindicato, com a mudança na lei trabalhista, o sindicato entrou naquele debate todo de sindicato, não sindicato, e isso, um arquivo consistente é muito importante, né? Assim como funcionário, você, pessoa que está ouvindo, ter noção dos seus contratos, ler o seu contrato, estar ciente do que é direito, do que não é direito, do que é dever, o que é que nós vamos falar aqui hoje, é fundamental. Porque, grande mestre, eu me deparo muito com pessoas que são contratadas, aí falam assim, mas eu não sabia do horário de trabalho. Como assim? Está no seu contrato, foi passado em treinamento, foi passado em tudo. Mas por que eu estou recebendo menos? Tem os descontos, os impostos. Os descontos. Mas por que eu tive desconto? Eu só faltei um dia, mas você não trouxe atestado. Não é verdade? Um reflexo que a gente sabe da falta de trabalho. Você faltando uma vez, você perde 2 dias, não é isso, Salomão? Porque você perde o dia que faltou e o dia do descanso remunerado, que você também perde. Então é natural que você perca 2 dias. Então, me parece, salvo engano também, puxando pela memória, se falta na segunda-feira, você perde até 3, dependendo da situação. Porque na segunda-feira é imprescindível, você não pode faltar na empresa. Bem lembrado isso aí, realmente perde 2 dias, vai disputar 2 dias. Exatamente. E o grande lance é que o funcionário, você tem que estar muito consciente. Fui contratado, eu tenho deveres e eu tenho benefícios. Exatamente. Né? Então, Exatamente. trabalhar, cumprir as suas atividades, pensar em crescimento profissional, tudo isso é muito importante hoje em dia. E aqui a gente vai pontuar alguns direitos para quem está trabalhando. Eu vou perguntar muito mais para o grande mestre Denis, para a gente conversar sobre isso. Então, a questão, por exemplo, dos direitos. Mestre, você pontuou alguns pontos que são muito interessantes. Eu levantei um ponto que é comum acontecer e muitos empregadores e empregados não percebem isso aí, sobre o pagamento até o quinto útil. E esse ponto aí, gente... Parece simples, né? Parece simples, mas olha o prejuízo que você pode causar ao empregado e o que você pode receber de demanda por causa disso. Quando você atrasa o 5º dia útil, o empregado, né, no caso, ele pode atrasar pagamentos como cartões de crédito, ele pode ter atraso de pagamento de pensão alimentícia, ele pode ter atraso de pagamento de aluguel, etc. É despejado por causa disso aí. E outra coisa, o que acontece? Isso na doutrina trabalhista, que a gente fala doutrina, os entendimentos na lei e na jurisprudência, o que diz? Esses danos decorrentes do atraso de pagamento pode sobrecarregar não. O empregado pode entrar contra o patrão pedindo os prejuízos de ordem material e ordem moral. Então, ter muita atenção nisso, que isso enseja várias coisas na relação trabalhista. Uma delas é essa. A outra coisa que também pode... E nós temos que lembrar, só ainda nesse ponto, nós temos que lembrar o quê? 5º dia útil não é dia 5. Não é dia 5, justamente. 5º dia útil não é dia 1º. Porque tem gente que dá o dia 1º. E meu salário? Opa! 5º dia útil. E 5º dia útil não é dia 5. Justamente. 5º dia útil é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se o mês começar no dia 1º e o dia 1º for no domingo, então dia 2 é segunda, 3, 4, você entendeu? Então essa contagem que bem pontuado. É muito complexa às vezes na nossa cabeça, principalmente quando nós estamos precisando de dinheiro. Porque, exemplo, o meu cartão vence no dia 10. No dia 10 ele vence. Mas o 5º dia útil às vezes cai no dia 8. Isso, justamente. Entendeu? Justamente. Então, inclusive... E não conta feriado, né? O feriado, por exemplo, se por exemplo, o pagamento está para cair na segunda-feira, e é um feriado que a gente fala que é um feriado ou municipal, estadual ou federal, que tem essa questão também,
também não conta como dia útil. Então, é importante o trabalhador saber disso, que é quinto dia útil, igual você falou, que não é o dia 5, é quinto dia útil, né? É bem esclarecido. E outra coisa, às vezes a empresa antecipa o salário por causa do final de semana, mas isso é uma boa prática, não é obrigação. Exatamente, não é obrigação. Quando a A empresa CLT... faz, agradeça. Quando a empresa não fizer, não enche o saco, né? Porque é uma verdade. Não liga para o RH, né? Não liga para o RH, porque tem que esperar. E outra coisa, às vezes as pessoas ligam para o RH, nós terceirizamos mão de obra para muitas empresas. Então as pessoas ligam para o RH e falam assim, cadê meu salário? Já foi transferido, mas não está na minha conta, tira o extrato. Quando ela tira o extrato, ela vê. Tá lá o saldo. Não está no saldo do aplicativo, às vezes, mas está no extrato. Mas está lá no extrato. O pessoal pode deixar dúvidas que vocês tenham quanto a lei trabalhositalista, direitos, deveres, algumas situações que aconteceram na sua empresa também. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Parece que a Josiane, né, precisava de ajuda. Estou com a empresa que está vinculada em um sindicato, porém não me enquadro no sindicato. Isso é correto? Essa questão de sindicato, tem outra dúvida aqui também, mas eu vou tirar a primeira dela. Essa questão de vínculo do sindicato vai muito da norma coletiva. Da convenção coletiva. Então, a gente teria que ler essa convenção coletiva e ver se aplica, tá? Assim, só você perguntando dessa maneira, a gente não consegue avaliar. E outra coisa, essa questão do eu não me enquadro ou a minha função não me enquadra é muito complexo, relativo, né? Porque a convenção. Sind varejista, nós sempre viaja vende, são convenções são sindicatos muito próximos e que abarcam situações muito próximas em empresas diferentes, né? Exatamente. Então eu não me adequo a esse sindicato. Às vezes a sua atividade está em vários sindicatos. Exatamente. Né? É verdade. Então, vai de acordo com o sindicato. E a empresa. Vamos lá. A Iris perguntou alguma coisa aqui. Estou na rua e não tenho. Tá. Vai ficar gravado. Eu vou salvar aqui no perfil ASF, tá? O Salomão, se puder depois baixar e colocar no canal dele, lá do YouTube, também eu agradeço. Denis, fico agradecido de colocar. E o pessoal aqui da ASF também vai agradecer. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, Salomão. Tá. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Gente, vocês podem mandando pergunta, interagir com a gente, tá? Aqui, deixa se lá, for do setor do CRH, né? Pode perguntar para o pessoal, para os amigos, para a família que está trabalhando, né, Denis? Porque às vezes a pessoa precisa de uma informação de departamento pessoal, de lei trabalhista e não tem, está perdida. Então é importante. Exatamente. Para ajudar. Exatamente. E consulta o canal consulta o canal do Salomão no YouTube, que tem muito conteúdo lá bacana. Eu assisti hoje algumas coisas lá, tem muita com relação ao currículo, né? Que muita gente tem dúvida como preparar. Como fazer currículo, consultoria gratuita, como conseguir emprego na crise. E agora vai ter essa live também. A gente está bolando aí agora conteúdo para esse canal, desse canal é a ASF, né? Vamos lá. Bom, eu falei de algumas consequências. Vamos para frente, né? Que tem muita coisa aqui ainda. O segundo ponto, que é o depósito, não é isso? Depósito do FGTS. Isso é muito importante. Tanto esses 3 pontos, viu, Salomão? É bom, você sabe disso. Ele pode causar a gente chama, que até falei na live passada, sobre demissão do patrão. Né? É um modo mais claro para dizer para o nosso pessoal que está acompanhando, que é o seguinte: é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Você não depositar o salário no 5º dia útil, não depositar o FGTS, e a gente vai falar do INSS, esses 3 pontos principais são campeões de reclamação trabalhista, viu, Salomão? Então, por exemplo, você que é empregado, que é empregador, e tiver nessa situação, ou você pode promover uma ação, ou pode receber uma ação por ausência do depósito do FGTS. A ausência de depósito do FGTS não gera prejuízo moral ou material, não entendo por isso. Mas pode ensejar, pode resultar numa reclamação trabalhista e invertendo aí, digamos assim, o patrão vai ter que pagar todas as verbas como se tivesse mandado embora por justa causa. Eu não sei como é no setor de RH, se vocês cobram isso, porque não é, né? Isso é mais contabilidade, né, Salomão? Na verdade, está muito interligado com o departamento pessoal, porque nós fazemos todo aquele fechamento de folha de pagamento, passamos para o financeiro e a contabilidade, juntamente com a contabilidade, é claro, a contabilidade passa para o financeiro e o financeiro fez todos os pagamentos. Acontecem atrasos, já aconteceu atrasos
principalmente na terceirização, quando o pagamento é feito por São Paulo. Entendi. E isso, o pessoal liga para o RH, para o terceirizador. Eles falam assim, olha, nós não temos informação, mas vamos verificar. Porque na terceirização ainda tem um agravante, grande mestre. E a terceirização é uma tendência para esse momento. Qual é isso? Na carteira de trabalho, quem contratou você não é a terceirizadora. Não é a terceirizada, é a terceirizadora. Isso. Vamos supor. Isso. Você é uma empresa e você me contrata, Sama Salomão Ferretti, para terceirizar uma mão de obra para você. Na carteira vai aparecer o seu nome. Entendi. Entendeu? Então, o pagamento, às vezes, é por você mesmo. Exatamente. Você não faz o pagamento do FGTS, gera danos e gera processo para você. E aí a responsabilidade aí, viu? Essa é mais a questão mais jurídica mesmo, a responsabilidade é os dois. No polo passivo trabalhista, a gente coloca os dois aí, os dois respondem. Participação, digamos, respondem nessa situação. E é uma falta grave, assim, na justiça, nos olhos da Justiça do Trabalho, há quem discorde disso, tem advogados, colegas nossos que discordam desse entendimento, que a ausência de depósito de FGTS pode dar aí uma rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Bom, outro ponto aqui, eu já vou puxar outro ponto, os depósitos do INSS, ou o pagamento das guias do INSS. Além de... esse aqui já é uma falta grave, inclusive, Salomão, acho que você sabe, que pode ter reflexos lá na esfera criminal. Por quê? Porque se apropria... Porque quem tem que recolher a parte do INSS, ele tem a parte do empregador e do empregado. Ele recolhe, né, o INSS e se apropria desse valor. Só que ele está se apropriando do valor que é do INSS. Então, isso aí pode ensejar um crime tributário, e crime tributário é pesado, né? Então, isso vai mais um aviso, assim, no caso dos empregados, né, dos empregadores, que pode vir aqui em ensejar, em dar uma reclamação trabalhista e ter que pagar todas as verbas como se tivesse mandado por justa causa, por falta de depósito do INSS. Hoje, cada vez mais as empresas, para estabelecerem contratos, quando a lei é terceirização de mão de obra, por exemplo, elas têm pedido o comprovante de pagamento de INSS. Exatamente. Entende? É importante tem criado uma certificação de que você é uma empresa correta. Na terceirização, né? Exatamente, é uma exigência. Então, por exemplo, tem empresas que já demonstram isso nos seus relatórios anuais, nos seus relatórios de período, né? Então, é interessante você saber se a empresa que você vai ser contratado tem esses relatórios, se é uma empresa correta, idônea. Até mesmo porque, quando você sai, muitas das vezes você vai receber isso porque a empresa vai pagar. Né? Agora, fazer isso indevidamente que é o complicado e que gera esse processo que o grande mestre está falando. Outra coisa que é do INSS também, aqueles acordos que patrão e empregado faz, é o seguinte, olha, a gente faz um acordo, eu te devolvo os 40% e eu fico habilitado no INSS. Isso aí é fraude contra a União, isso aí é crime, tá? Não faça esse tipo de acordo. Você que é empregado e você que é empregador, os dois estão cometendo uma fraude contra a União e pode vir responder criminalmente por causa disso, tá? Então, é uma mania que todo mundo tem de fazer, que é aceito, mas com a reforma trabalhista, inclusive, eu ia fazer isso no final, mas eu vou antecipar, existe agora na reforma, né, Salomão? Acho que você conhece agora, a demissão por acordo, né? Sim. Você recebe o FGTS 80%, as verbas 50%. Não sei os percentuais, mas eu sei que tem esse acordo já. 80% do FGTS, 20% da multa dos 40%, em vez de ser 40% é 20%, e metade das verbas trabalhistas. Só que ele não se habilita no INSS, ele não recebe seguro-desemprego. Então, com a reforma trabalhista, trouxe essa nova modalidade aí de demissão, que pode ser feito pelo setor pessoal, tá? Porque você pode estudar essa possibilidade, o funcionário vai estudar essa possibilidade de ser interessante para ele ou não. Às vezes ele quer comprar um imóvel, ele quer exatamente.
Então é interessante ele Exatamente. ter aquela entrada, vamos dizer assim, que é necessária. Ah, mas é ilegal, não pode. É o você vai fazer. Agora você tem essa abertura para esse Tem essa ajuste. possibilidade. Não pode fazer igual, Exatamente. igual eu estava falando, né? Igual eu estava falando. Exatamente. E Devolve outra os coisa, 40%, eu fico no seguro-desemprego e está tudo certo. Isso não pode. mas as empresas também estão percebendo que os candidatos faziam muito de má fé isso. Porque eles Uhum. faziam e iam processar a empresa. Pois é, e aí, Salomão, eu vou dar até um plus. No final eu vou falar sobre a reforma trabalhista, que antigamente era desse jeito que funcionava. E mudou Ah, agora, tá? O diminuiu negócio está muito. tá muito mudado, né? Tá muito pau a Bom, pau a aqui, gente ó. Toma falou, cuidado. Salomão, a gente falou aqui sobre direito para quem está trabalhando. Lógico, a gente tem vários direitos a ser falado aqui, Seu mas a gente salário, não seu quer. preço de custo, VAVT, o que for Tem muita advogado é seu coisa, só que a direito. gente resumiu um pouquinho para falar resumidamente aqui, para não ficar muito tempo na nossa live, né? Agora, o ponto 2, o tópico número 2 que a gente vai falar, vamos falar como se manter no emprego, né? Verdade. Vamos lá, os atrasos constantes, Salomão, vamos lá. Isso no RH é um terror, né? É um terror. Porque, para a gente, o RH, nós lidamos numa esfera de qualidade de vida no trabalho. São termos muito comuns para a gente. Então, se a pessoa falta muito para a gente, por quê? Ela não está adaptada, ela não está adequada. E aí a gente já pensa em ou fizemos o recrutamento de seleção errado, ou a pessoa está no lugar errado. Né? Ela está insatisfeita por quê? Né? Ah, mas eu faltei por doença. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Depois ela começa a faltar sem justificativa. Opa! Né, grande mestre? Então, essas boas práticas, essas condutas no RH, nós abordamos muito menos. Nós temos muito do humano para abordar. Nós vamos ter absenteísmo, rotatividade, turnover, que são termos muito comuns para a gente. E a lei vai contribuir para a gente no sentido de que nós temos números de faltas, os abonos, as deduções de salário que vão acontecer. Então, chega no final do mês, você recebe um salário muito menor e você não sabe por quê. Mas o grande mestre Denis vai nos explicar também alguns pontos aí. O ponto mais importante na situação trabalhista aí para os nossos, no caso aqui, acho que a maioria do público é empregado. É não atrasar, gente. Não tem jeito. Não tem essa história. Eu posso atrasar folha de ponto. Não pode atrasar. Tem a folha de ponto, não pode atrasar, né? Poxa, lógico, eu já tive situação de em reclamação trabalhista, a gente conseguir reverter, mas o cara tem que ser muito top, entendeu? É um cara que trabalhou 5 anos, nunca faltou, aí chega lá o patrão e demite porque um dia não faltou e chegou atrasado e tal, o cara vai lá e demite por justa causa. O juiz, nessa situação, ele vai ver com outros olhos. Agora, se você pega uma folha de ponto, olha aqui, ó, excelência, todo dia chegava atrasado, tem 5 advertências, mais 2 suspensões, mais uma sindicância, mais não sei o quê, porque a empresa grande, elas fazem sindicância, ela é bem assessorada. Né? O que ela faz? A primeira coisa, como empregado antigo, ela dá uma sindicância interna para apurar o motivo das faltas, né? Para ver o porquê dessa situação. Então, o grande conselho todo para nossos empregados aí, né, que querem se manter no emprego, é não chegar atrasado. Realmente, de modo justificado, não abusar dessa boa vontade do patrão, dependendo da situação. Com relação a nossos patrões, é se atentar a isso, com relação à graduação da punição. Tá? Você não pode simplesmente chegar e dar uma suspensão de cara no empregado. Tá? Você não pode. Três casos. Dá uma advertência. Ah, se negou de assinar, pega 2 testemunhas que comprovou a falta. Né? Que mais? Se ele se atrasou com mais situação, dá outras advertências. Então, você tem que graduar as infrações. E no final, realmente, acho que ninguém tem paciência em estar... Porque ninguém é criança, ali o pessoal está ali, são adultas, ambos empregado e empregada são adultas, tem que chegar no ponto que realmente tem que dar uma demissão por justa causa. E o que atenção! Muito... Pode falar. Atenção! Com relação à demissão por justa causa, tome muito cuidado para não anotar essas faltas, essas situações na carteira de trabalho. Isso aí pode causar ou criar situações, né, digamos assim, você não vai arrumar emprego mais em lugar nenhum. Eu vou ligar para qualquer pessoa que me ligar aqui para pedir um emprego, eu vou falar mal de você. Tome cuidado. Isso aí pode dar muito ruim para a empresa. E nesse sentido, por exemplo, o RH, como que nós vemos? Essa questão de atrasos, de tudo isso,
vão somando, por isso que existem essas escalas aí que o mestre Denis falou, mas é interessante você também pensar que a sua postura como profissional Isso. pode ser a causa dos constantes desligamentos. Verdade, verdade, Então, verdade, com nisso, quando certeza. eu vejo um currículo que todo mês a pessoa não consegue ser fixada, eu falo, por quê? Não, porque o chefe não gostou de mim. Não foi com a minha cara. Por quê? Entendeu, mestre? Então, nós, como Exatamente. RH, a gente tem essa função meio investigativa, CSI mesmo, entendeu? Porque na carteira de Exatamente. trabalho não vai que ele faltava o tempo todo, Exatamente. né? Vamos Mas ao próximo ponto. vamos Podemos lá. ir para o próximo ponto? Claro. Desídia no empenho das funções. Isso está na CLT, né? Mas isso pode abranger várias coisas. Mas os principais pontos, acho que é com você, Salomão. Agora você vai me falar. O que para você poderia ser uma desídia, por exemplo? O que são as desídias no termo jurídico? Vamos lá, pontua pra gente que você vai falar esse juridiquês agora. Não, assim, a desídia, o Salomão, é uma questão... O que a gente observa no processo, nos processos que eu tenho experiência, é o seguinte, é a graduação das infrações, né? A desídia, por exemplo, deixar de fazer o que foi mandado. É um exemplo de desídia. Por exemplo, tive uma situação de um cliente nosso que o empregado ele fazia medição numa obra e esqueceu de devolver R$ 650. Né? Isso é uma cara de desídia. Pois é, esqueceu, né? Fala, olha, é difícil a situação você falar que ficou com 650, pode ser R$ 1, pode ser 650 mil, você não pode esquecer dinheiro de outra pessoa na sua conta, você deveria ter avisado. Isso é demissão por justa causa. Por exemplo, desídia, um caso de desídia, uso do celular constante, e aí você deixa de fazer a tarefa, deixa de atingir metas, porque o tempo todo o celular para uso particular, né? Isso, mas hoje com a tecnologia, infelizmente, a gente está colado, né, com o celular. O grande lance é, as desídias a gente vai botar aqui, ó. Isso é tudo que está no contrato que a gente não cumpre, né? Pode ser, tudo é verdade. Carga horária, as atividades, as funções, os dias de trabalho e tudo que eu vou fazendo. Até, por exemplo, as faltas que nós pontuamos, né, grande mestre? As faltas que são constantes são desídias. Então, né, por exemplo, o desvio ali de você tem que fazer uma atividade. Eu vou pegar o celular na mão, porque ele está tendo que ser carregado. Então, eu tenho que fazer uma atividade, não cumpro com essa atividade. A tecnologia, ela tem um fim de operação. Hoje, por exemplo, o home office tem várias ferramentas para mensurar o resultado dos funcionários. Exatamente. Entende? Então, tudo que eu deixo de fazer, ele pontua nisso como uma desídia no desempenho da função. Né? Então, por exemplo, eu sou financeiro, mas eu não faço a conciliação bancária. Por quê? Não, porque eu não gosto desse trabalho, mas está na função. Está na função, justamente. Então, você não faz por quê? Opa, então, não é isso. Né? Então, por exemplo, a moça perguntou aqui, ó, desleixo, relapsos propositais. Nisso, nós vamos ter o quê? Se na função tem trabalhar de 8 às 18 e constantemente a pessoa está no café, o dia todo no café, você vê resultados disso na baixo desempenho, você tem um desídio. Tem a desídia. E aí a empresa, o RH, vai precisar estabelecer metas e parâmetros para a punição desse candidato, desse colaborador. Desse colaborador, verdade, com certeza. Melhor que você, não tem como explicar. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos para outro. Ato de indisciplina e subordinação. Ou de subordinação. Insubordinação. Bom, é o seguinte, gente. Essa questão, aqui acho que é insubordinação. É insubordinação mesmo. Bom, a gente fala muito esse ato de indisciplina, a gente pensa só na parte vertical, não horizontal, né? E insubordinação também. Porque é o seguinte, nós somos seres humanos que somos humanos e vivemos de forma social e temos que respeitar ambas as pessoas e mais ainda dentro do ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, o patrão, né, no caso, o RH da empresa, ou quem é a pessoa responsável para poder gerir a empresa, ela ali vai determinar certos pontos, e se possível for por escrito, de determinados comportamentos, entendeu? A gente não está falando para não brincar, mas realmente, ambiente de trabalho não é local de brincadeira, não é local de piada, não é local de falar de futebol, não é lugar de colocar apelido, seja qual ele for,
Então, isso abrange em todos os sentidos, além de respeitar o contrato, que acho que também faz parte do ato de indisciplina e subordinação, está mais ligado às normas das empresas internas e do contrato, como você falou. E também o respeito mútuo entre os empregados. A gente vê muito isso nas empresas, quando em determinada situação, o empregado simplesmente está de mau humor, está com problema, que todo mundo tem seus problemas, querer descontar no chefe. Chama o chefe de outros nomes, né? Ou não cumpre o que o chefe manda, ou deixa de fazer, porque já tive situação também no entregador. Ó, você vai entregar o produto tal e você vai receber o dinheiro e vai levar para o caixa. Aí chega na hora de prestação da conta, cadê o dinheiro? Ah, esqueci. Ah, esqueceu do dinheiro? É assim, é uma situação que a gente se depara com a empresa que é complicada. E você quer fazer uma consideração? Você que está no direito, você deve se deparar muito com isso, né? Com o pessoal recorrendo. Como é que funciona isso? Exato. A gente se depara nas empresas, a gente se depara com situações. Por exemplo, a gente já teve uma situação no ambiente de trabalho, onde o marido foi agredir a esposa dentro do ambiente de trabalho. Né? Lógico, a gente como sociedade, a gente tem que proteger a mulher. Mas imagina você como empresário tendo uma situação disso, que era um comércio, um escândalo desse dentro da empresa, né? Aí ele perguntou, demito ela? Eu falei, jamais, você não pode demitir ela, mas você tem que sentar e conversar e tentar resolver da melhor forma possível, mas sem demitir. Muda ela de função, muda para ela para outro ambiente, tenta ver na polícia o que está acontecendo, participa como empresa, né? Porque isso não é um caso de demissão. Mas lógico, se for reiterado, não tem como você manter esse empregado dentro da empresa, né? Tá cada vez mais em voga esses assuntos dentro do RH e muito complexo, porque você comentou sobre as brincadeiras. Nós temos muitas políticas hoje de diversidade. Então, algumas piadas, elas são preconceituosas, elas levam um preconceito enrustido. Então, isso é muito complicado dentro das empresas. Outro ponto que você falou foi a questão de violência contra a mulher, mas a empresa ela tem que ter um papel, uma posição dentro disso, né? E a empresa, quando ela não está preparada nem para crescer, às vezes. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Ao passo que você estava apontando sobre atos de indisciplina e subordinação do colaborador, por exemplo. Nós temos a situação de não fazer, que aí já pontuou como desídio, né? Desídia. Você tem a função de falta de contrato. E outra coisa, essa questão da liderança é muito complicado, mestre, no RH. Por quê? Ontem eu estava em reunião com o departamento pessoal de uma empresa de transporte. E o que acontece? Acontecem muitos acidentes, muitas batidas de caminhão com carro, automóvel. Então, é a empresa contra uma pessoa física. Só que, às vezes, o motorista, ele não entende a função da empresa também de proteger o carro, o carro que foi batido. Então, ele pega e fala assim, você, departamento pessoal, é muito grosso, é muito estúpido. Na verdade, só está sendo informado ali o procedimento da empresa. Olha, a partir de agora, então, você está suspenso tantos dias, porque esse procedimento foi danoso, você fez isso consciente, não pode ser feito isso. E o cara se exalta, agride verbalmente o funcionário, que é do departamento pessoal, e ainda sai com a razão na cabeça dele. Né? Não pode. Não pode. Quando a gente entra com esse nosso juridiquês, às vezes, né, mestre? Você deve saber. A gente vai falar sobre a lei, sobre os direitos e os deveres. O colaborador tem que estar consciente que a forma que é abordada é a forma da lei. Porque se eu for falar, velho, olha só, cara, foi errado, mano, fica pior ainda. Então, nessa situação, eu oriento o empregado, quando for advertido e achar que é injusto, fala que não concorda. Se você quiser até fazer isso de modo formal, manda via WhatsApp, manda um e-mail de não concordo, não foi assim que aconteceu os fatos, aguardo a resposta para escutar a minha versão dos fatos. É isso. Por quê? Numa situação dessa aí, Salomão, o que acontece? Se eu, pelo menos, se eu fosse do RH, eu vou estar usando um celular da empresa. A empresa pode estar preparada em gravar essas ligações. E gravação entre interlocutores, ela é permitida, tá? Então, por exemplo, se eu ligo para você, Salomão, e agrido você verbalmente, além de você levar uma justa causa, você ainda pode responder criminalmente pelo que você, por ameaça, ou por injúria, por calúnia, né? Isso são crimes tipificados no Código Penal,
Ou seja, você perde o emprego e ainda responde um crime. Né? Não é? Quando a gente, por exemplo, se depara aí com um furto de caixa, já tive situações que esse sujeito mesmo que eu dei o exemplo aqui, que ele não entregou o dinheiro, ele se apropriou indevidamente do dinheiro. É para demitir. Não tem choro nem vela. Demissão flagrante e cadeia. Gente, é grave demais isso. Você perde o emprego, é demitido por justa causa e ainda vai preso. Então toma muito E nós cuidado. ainda tentamos abordar de uma forma mais amena do que chegar e falar assim, olha, você é um bandido. A gente não aborda assim, né? O RH de uma empresa normalmente... Não. Sabe qual é a minha orientação? Só te interrompendo, Salomão. Desculpa te interrompendo. Sabe qual eu falo? É o seguinte, tranquilamente, ó. Vai. A gente faz muito usual nas varas criminais. O que acontece? Às vezes a pessoa pediu uma informação no balcão e aí tem um mandado de prisão contra essa pessoa. Aí ele aguarda só um momentinho que eu vou ver ali o papel e já te atendo. Aí a pessoa fica esperando no balcão, aí ele liga na polícia para poder fazer a prisão. Então é exatamente isso que a empresa tem que fazer. Ó, aguarda aí só um momentinho, tá bom? Tá, aguarda, tá, chama a polícia tranquilamente e leva para a delegacia. Tá? São situações que a gente não quer que os empregados passem, né? Que ninguém passe, mas infelizmente que a postura da empresa tem que adotar de vez em quando. E nisso, quando a gente aborda, às vezes ainda vem a insubordinação, aí vira um vulco, uma bola de neve que a gente tem que ir para contornar um desafio. E o próximo ponto, grande mestre, Vamos pular essa violação de segredo, que acho que não é muito comum. Você já se deparou com uma situação dessa? Nunca. Muito. Já? Na empresa, por exemplo. Violação de segredo da empresa, por exemplo, cartela de clientes roubada. Não é? Hoje, você tem muito acesso à informação da empresa porque você está no home office. Então, Você pegar informações da empresa e montar sua empresa dentro da empresa é crime. Exatamente, verdade, é verdade, com certeza. Né? Então, você tem um contrato com a empresa de fidelidade ali, naquele período que você está contratado. Né? Tem empresas que têm contrato ainda posteriormente de sigilo da informação. Exatamente. Não é? Então, nisso, você precisa estar muito consciente de que o negócio da empresa é da empresa. Ah, mas eu que faço tudo. Mas você foi contratado e aquela empresa gera um recurso que sustenta a sua família. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com as informações da empresa, isso é verdade. Exatamente. Então tem que ter muita consciência. O próximo ponto também é muito importante e acontece muito dentro de terceirização de mão de obra. Isso aí acontece demais também. Já me deparei com essa situação também. Por favor, Salomão. Vamos lá, que é o abandono de emprego. Grande mestre, eu pontuo aqui para você. A época mais difícil de contratar mão de obra é quando mais tem vaga, que é o final de ano. É final de ano. Ninguém quer trabalhar final de ano, né? Não quero. Já estou desempregado o ano inteiro, por que eu vou trabalhar agora? Exatamente. E é uma oportunidade, né, Salomão? Exatamente. E é uma oportunidade, às vezes, temporária, mas é uma oportunidade de você efetivar, de mostrar o seu trabalho. Então, a pessoa faz o quê? Ela vai trabalhar 1, 2 dias e não vai mais. Outra coisa, não devolve o uniforme, não dá baixa na carteira. Só prejuízo, né? Só prejuízo. Trabalhador. Outras coisas que já acontecem também, nós contratamos para empresas de telefonia. Ficam com o aparelho telefônico, Nossa, aí é processo, furto e outras coisas mais. E a empresa, geralmente a empresa, e é uma orientação que eu dou todas as empresas, para as empresas, qual a orientação que eu dou, Salomão? E aí eu vou falar da parte dos empregadores, dos empregados, a pessoa que trabalha para a empresa. A empresa comete uma gafe assim, muito feia de publicar o edital. Convoca-se fulano para voltar para o trabalho. Não faça isso. Isso aí gera indenização, gera dano moral, gera prejuízo. Não faça isso. Porque o jeito correto ele faz de má vontade e ele fala assim, mas é porque eu estava doente, estava sem contato. Não pode de maneira alguma. Então, você tem uma boa ficha de informações do cliente, do empregado. Tem que ter uma... A primeira coisa que você faz quando o empregado pisa para trabalhar é ter uma ficha, o cadastral dele. Ele vai lá preencher todas as informações, busca informações de onde o pai mora, aonde a mãe mora. Como? Papagaio, periquito. Papagaio, referência, o nome do irmão, tal. Por quê? Porque você vai criar uma rede de contatos, você não perder o contato com ele. Pede comprovante de residência, que meus clientes, quando eu atuo para reclamante,
eu peço o comprovante de residência no nome dele. Sim. Porque se futuramente ele sumir, eu tenho, eu falo, olha, mas você me forneceu um endereço aqui, você sumiu, né? Então, e aí, Salomão, é tentar notificar, se não notificar, tem que fazer uma ação de consignação em pagamento. Ou fazer o que toda empresa faz, deposita o valor da rescisão e espera a reclamação trabalhista se vier, né? No caso. E muita gente, você tem que ter muito consciente o funcionário que o contrato dele é de início, meio e fim. Isso, então, na hora do exatamente. desligamento, ele também tem uma postura profissional. Porque ele tem que ir lá dar Exatamente. baixo na carteira, ele tem que participar do processo de desligamento, ele tem que fazer uma resposta, por exemplo, feedback de avaliação de desempenho da empresa, se tiver esse procedimento. Entende? Porque isso faz parte do contrato. E dar baixo na carteira, tem candidato que depois de 2 anos, eu falo assim, então é que eu não dei baixo na minha carteira. Por quê? Por quê? Candidato, é porque o pessoal do RH olha isso com outros olhos, né? Sumiu da empresa, né? Exatamente. Aí o RH vai procurar informações, vai ligar para a empresa que você veio e vai falar com o RH de lá, e vai perguntar o que aconteceu. Não, ele abandonou. E aí você não vai ser contratado. Depois você vai se perguntar, por que eu não fui contratado? Tem um ótimo currículo, falo 2, 3 línguas, sou um excelente cara, mas tá lá, sem baixa na carteira, né? Ou a carteira em branco, né, Salomão, também. Tem gente que gosta de entregar uma carteira em branco. É verdade. Renovar a carteira só para fingir pagar o passado. Exatamente. Bom, Salomão, acho que a gente falou sobre todos os pontos e também eu ia falar sobre as considerações sobre a reforma trabalhista e eu vou querer ver o que você pensa sobre a reforma, o que isso trouxe de bom, tanto para o empregado quanto para o empregador, também vou fazer essas considerações. O Francisco que está precisando de emprego. Francisco, é o seguinte, se agarra aqui com o Salomão, ele tem boas dicas. Também visita meu canal também, Denis de Jesus _advogado, se precisar de orientação jurídica. Pessoal que está acompanhando, segue o ASF, tá? Aqui que tem vários anúncios de emprego, tem muita oportunidade, viu, Francisco? Quero agradecer a participação aqui da Rocha Fabiola 40, muito obrigado, você participou muito bem aqui. Fatinha, Fábio, Larissa, boa noite, Larissa. Fábio Olímpio, nosso grande patrocinador aqui, agradecer ao espaço. Versátil Empresarial. Eu quero agradecer todo mundo que participou. Gente famosa, bonita, bem relacionada. Pois é. Rocha Fabiola, segue. Qual é o seu canal, Salomão? Me Contrata. Me Contrata é o canal do Salomão. O meu canal é Denis de Jesus _advogado. A gente é um escritório especializado. Lógico, a gente tem que se colocar no mercado como um especialista, mas nosso escritório ele tem outras especialidades, outros advogados que atuam em outros ramos. Então, se vocês puderem indicar também, eu fico muito agradecido. Bom, então vamos falar do último ponto e eu vou abrir a palavra agora para o nosso excelentíssimo senhor Salomão para falar sobre a reforma trabalhista. O que você achou da reforma trabalhista? Eu acho que é um novo... Primeiro, que já vinha acontecendo uma mudança na postura na jurisprudência brasileira. De parar de ver a empresa como vilão e o colaborador como bonzinho. Certo? Exatamente. Começou a haver um olhar mais atento para os argumentos, para os dados, porque as empresas também começaram a perceber que os dados, o banco de dados de informação era fundamental. Porque a empresa sem folha de ponto, sem uma contabilidade assessorando, não consegue. Né? Exatamente. E a reforma trouxe muitas mudanças com relação à férias, jornada de trabalho e outras questões. E nisso, tanto o colaborador quanto a empresa precisam estar muito atentas a esses contratos, porque a reforma trabalhista também pode mudar com o tempo, para mim. Então, medidas provisórias surgem e, às vezes, o que foi dito pode ser revogado ou não. Então, isso é muito complicado para empresário. Então, a gente precisa estar sempre ali na prática, na boa prática. Nada muito inovador, nada muito retrógrado. Atentando-se ao contrato que é feito. Então, se você assinar um contrato, a melhor sugestão é cumprir. Exatamente. Exatamente. Né? Para o candidato quanto para o empresário.
Porque eu acho que o contrato vai ser o melhor mediador agora entre empresa, funcionário, e a jurisprudência está olhando muito isso. O contrato, o que está acontecendo... No caso, é porque antigamente existia, inclusive até um ponto que eu ia ressaltar, o sindicato ele perdeu o papel, assim, por enquanto, nas relações de trabalho. Eu acho que o legislador, nessa situação, o que eles que mostrar? Olha, sindicato, você não vai ser mais só um homologador de rescisão, você não vai agora ganhar lá a verba que vocês ganhavam, todo o dinheiro que eles ganhavam sem fazer nada. Agora você tem que convencer o empregado, no caso o empregado, porque empregador sempre vai ter o seu sindicato, né? Você vai ter que convencer a sua classe a contribuir para vocês, porque agora ganhar dinheiro sem fazer nada não dá mais. Não dá. E o Brasil não suportava mais esse tipo de situação. Vários clientes meus já me procuraram, fui no sindicato, eles falaram... E, poxa, era uma enganação, porque no final das contas, o empregado ele não era assistido gratuitamente. O que acontecia? Ele contratava o advogado, o sindicato, tinha um advogado lá, ele cobrava 20% no valor da causa. Ué, ele estava cobrando como se fosse um advogado particular. Então, tanto faz ter sindicato como não tem. As empresas não tinham peso também de negociação com o sindicato, então elas não conseguiam fazer acordos, não conseguiam nada, né? Então, o que o sindicato dizia era cumprido e o funcionário às vezes também não entendia o que o sindicato dizia, nem o que estava sendo cumprido, nem o contrato, e ficava esse balaio de gato, que era mais um excesso, como a própria Rocha Fabíola, que reparar excessos. E era um excesso de instituições envolvidas no contrato, que é a empresa, colaborador. Pronto. Exatamente. Bom, agora eu vou falar da parte processual, porque assim, não houve muitas mudanças com relação ao direito trabalhista, 13º, férias, nada. Com relação ao que a gente fala que é a parte material, né? Sim. O que houve mudança mesmo, sensível, isso é muito importante, foi com a parte procedimental, Salomão. O que acontece? Quando o empregado, antes da reforma trabalhista, acionava a justiça, isso, poxa, foi pecado por parte do advogado, na minha visão. O advogado pecou e os próprios reclamantes eram desleais nas reclamações. Por exemplo, eu tive um dano moral, ausência de depósito da FGTS, então tenho pedido dano moral e eu vou pedir 20 mil reais de dano moral por causa disso. Na hora que chegava a reclamação trabalhista, a gente fazia... Não, isso. E a gente fazia, era estratégico. Isso era para causar um pânico, um terror no empresário. Né? O empresário não recebia, meu Deus, eu não tenho 20 mil reais. Mas era técnica. Era técnica, a legislação permitia dessa maneira. Né? Só que acontece. Aí o que o legislador falou? O seguinte, beleza, você vai pedir 20 mil reais, mas agora tem uma coisa chamada honorário de sucumbência. Ou seja, o que você alega na justiça, você tem que provar. Se você não prova... Não prova, você pode ser condenado em até 15% do valor do seu pedido. Se você pediu 20 mil reais... a vida. Isso. É por isso que as reclamações trabalhistas diminuíram, Salomão. Você não vai entrar por qualquer ocasião. Isso para a empresa é bom, é bacana, é excelente isso. Você vai entrar pedindo que realmente você consegue provar. É de direito. Exatamente. Quando vem aqui no escritório, a gente fala, olha, você tem que ter prova testemunhal. Você tem que ter, se houver assédio, por exemplo, você tem que ter prova testemunhal, prova documental do que aconteceu, né? Bom, isso foi excelente para as empresas. Agora, qual é a minha crítica com relação a isso, Salomão? Como você falou, por exemplo, um assédio sexual, você não tem como provar. Uhum. Acontece entre o assediador e o assediado. Sim. Não tem como você provar um assédio sexual dentro da empresa. Ninguém. O patrão não vai dar em cima da patroa, ou o patrão ou a patroa, sei lá. Ninguém vai assediar sexualmente uma pessoa em público. Sim. A pessoa, lógico, o patrão é inteligente, empresário, tem esse bicho inteligente, é empresário. Empresário vai passar mensagenzinho de WhatsApp para a menina? Não vai, ele vai falar pessoalmente. Dentro da sala ali, no momento de reunião, onde ele tem a oportunidade de assediar. E aí você procura um advogado, e o advogado vai perguntar, você tem como provar essa situação? Não tem como provar. Né? É complicado. Por exemplo, alguns abusos que a gente vê, xingamentos. Muitas vezes o cara está trabalhando aí na empresa, ele vai testemunhar em desfavor da empresa? Não vai. Ele não vai testemunhar em desfavor da empresa. Por quê? Porque eu estava ganhando pão dele ali. Então, pela história do Brasil que a gente tem,
de pessoas, tanto empresários e empregadores que atuam dessa maneira, eu acho que foi um pouco desvantajosa essa situação. E, além disso, a reforma trabalhista ela acrescentou... Aí já é uma questão mais técnica, eu vou nem aprofundar nisso, mas, assim, traduzindo em miúdos, mesmo a pessoa declarando que não tem condições de pagar custos processuais e honorários, ele ainda pode ser condenado, ainda pode pagar. O reclamante ele fica entre a cruz e a espada. Então, assim, hoje eu vejo muita vantagem para o lado do patrão, porque, querendo ou não, a relação trabalhista aí é desigual. O empresário tem um poder econômico, o empregado não tem nada. Nem sempre, né? Eu estou falando do comum no Brasil. Né? Mas o comum, na verdade, é o empresário também quebrado aí pelas causas de impostos. Não, verdade. Porque um funcionário hoje custa para o empresário o dobro do que ele paga para o funcionário. É verdade. Mas o que dá mais encargo, o que causa encargo para o empresário não é as verbas trabalhistas, é o FGTS e o INSS. Sim, só que nisso você vê que tem, além de tudo da verba trabalhista, você ainda tem os encargos, você tem impostos e por aí vai. Agora, impostos sociais é que a gente fala. O que você estava pontuando sobre a questão de assédio e abuso? Esse é um problema desde sempre. Até em relações matrimoniais. Você não concorda? Eu sou casada e eu sou agredida. Como que você prova? Não tem como. Mas lá não vai ter sucumbência, pô. Ela não vai pagar sucumbência lá. Agora, o negócio quando ela tem numa empresa, você tem outras pessoas que às vezes passaram por isso. Né? Então, normalmente, um assediador, um perfil assediador, você tem outras coisas. Numa empresa que tem um RH sério, você tem o suporte contra assédio, contra políticas de discriminação, entende? Tanto que, por exemplo, tem empresas que eu vejo divulgações de vagas que são totalmente ilegais. Isso aí, com certeza. E com certeza, poucas pessoas entram na justiça para pleitear alguma coisa contra uma situação dessa. Né? Entendeu? Quem vai entrar... Então, pode falar. Eu ia falar, Solomão, quem vai entrar hoje na Justiça do Trabalho falando que existe uma vaga discriminatória, sabendo que pode ser condenado de custos e honorários? Quem vai fazer isso? Ninguém. Mas hoje, até a própria... É que outras instituições podem entrar. Entendeu? Isso, Ministério Público, etc. Estão entrando contra processos. Então, existem instituições que estão entrando. Às vezes o candidato não vai entrar, mas ele está em uma ONG que pode entrar. Isso, Ele uma está organização ou Ministério pode Público. Entrar. Então, a minha orientação com relação a essa questão das vagas é tirar o print mesmo e mandar para o Ministério Público. Pronto. E nisso tem instituições de defesa ao negro, ao LGBT, mas também dão suporte nessas assessorias. Outra coisa, os telefones de violência contra assédio e tudo mais. Às vezes aquele escritório, aquela empresa já está cotada dentro de empresas que têm cultura de assédio. Entendeu? Importante essas informações, muito importante. Né? Então, nós temos telefones aí que são de extrema importância. Eu posso passar para vocês, inclusive, depois o Me Contrata lá no Instagram. E aqui na SF Emprego, ele vai fazer um post com esses telefones. Não vai, Fábio Mestre? Faz o seguinte, faz um e-book de uma página. E aí, para o pessoal ganhar esse e-book, essa informação, ele vai ter que te passar uma mensagem lá no direct. E aí você passa um e-book pro pessoal. A gente vai fazer um postzinho aqui na SF Emprego, a gente vai fazer um post e manda para você também, Mestre. Manda, quero divulgar essas políticas. Então, assim, o RH tem essa função, a empresa ela está muito mais consciente desse papel, porque ao passo que é difícil provar, a jurisprudência também está muito mais consciente de perfis abusadores. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa dar muito... E assim, a pessoa que sofreu assédio, que sofreu abuso, ela precisa denunciar de qualquer forma. Tá? Tem que denunciar. Né? Então tem telefone e depois pode entrar com o processo. Isso a gente vai ter que terminar daqui a pouco, hein? Eu queria até levar em consideração que a participação deixa eu ver aqui, da Rocha Fabiola, que participou com a gente. Ela falou que a reforma trabalhista veio para reparar excessos. Antigamente vimos as empresas como capatazes com chicote na mão. Foi o que o Salomão falou, né? Clareza e acessibilidade na parte comportamental. Sobre o assédio moral, a Rocha Fabiola falando.
Muitas empresas ainda praticam de forma velada, afeta o colaborador e muitas vezes não tem como comprovar o que está sofrendo, né? Foi o que o Salomão falou. Empresa séria, de verdade, ela vai ter que inibir isso, né? O Francisco, 39 Alves. Vemos aquele caso do José Maia, que a figurinista sofreu abuso. É um exemplo clássico, né? O papel do RH é fundamental, é setor fiscalizador contra essa ação. Voltei, a net tinha caído, o Fábio Olimpo falou. Bom, gente, Salomão, foi um grande prazer falar. Eu não sei se eu acrescentei alguma coisa. Eu estou tentando produzir conteúdo para o pessoal da ASF com relação a esse assunto. A gente vai voltar a se falar novamente, em particular, e também produzindo conteúdo. Gostaria de pedir para o pessoal continuar seguindo a ASF, seguir o Salomão. Quais são os canais, ô Salomão? É o Me Contrata Salomão Instagram e o Salomão Ferretti com TTI. A empresa de RH é a Sama Brasília Oficial. E você, Denis, qual que é o seu Instagram? Que eu quero saber também. Bom, vamos lá. Meu Instagram, eu uso o perfil pessoal mesmo, é o Denis de Jesus, _advogado. Precisar de assessoria aí, jurídica, não só trabalhista, como também empresarial, também a gente dá essa assessoria empresarial, que a gente hoje está muito, muito famoso com compliance, né? Inclusive, eu até ofereço aí, viu, nosso escritório, viu, Salomão, para ofertar para as empresas esse compliance aqui, que é não errar, né? Evitar, apesar de ser mais vantajoso hoje, mas não vacilar com reclamação trabalhista, que processo a gente sabe quando começa, mas não sabe quando acaba. É uma energia que gasta, é um dinheiro que vai... Exatamente. Então, é melhor prevenir. Prevenir do que, por exemplo, como você falou, se a gente identificar um perfil assediador antes de um processo, é melhor, né? Que você já estipa aquele cidadão ali daquele ambiente de trabalho e todo mundo fica feliz e, com certeza, funcionários felizes vão produzir melhor. Sim. Certo? O Francisco perguntou alguma coisa para você aí. Se você é de Brasília. Sou de Brasília, Distrito Federal. É isso mesmo. Gente, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Temos muitas dicas, muitas informação e a gente vai trocar. Compartilhe essa live. Comenta lá se vocês querem mais uma live. Qual assunto que vocês têm dúvida para a gente criar conteúdo na medida para vocês aqui na SF Empregos. Não Me Contrata e muito mais. Vamos junto? Valeu, Salomão. Um abraço, grande abração. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto, né? Para a gente registrar aqui. Tirar uma foto. Tirar uma foto aí para compartilhar. Pessoal, tira uma foto. Peraí. Pessoal, tira uma foto nossa e compartilha lá no status. Marca eu, Salomão, Me Contrata. Certo? Vamos lá, tirar uma foto aí. Faz um print. Tiramos. Beleza. Valeu, Salomão. Grande abraço, pessoal. Um beijo no coração, mestre. Um abraço. Falou. Abraço. Bom, com isso a gente finalizou a nossa live, certo? Gostaria muito que vocês ainda participassem. Shirley, você quer participar? Eu posso te chamar? Shirley? Posso te chamar? Bom, eu vou encerrar. Tem 2 minutos para encerrar a live aqui, tá? Se a Shirley quiser participar, ela pode entrar, tá? Eu vou entrar de novo. Você quer entrar mesmo, Shirley? Bom, eu vou encerrar, tá bom? Gente, muito obrigado por participar. Compartilhe essa live. Ela vai ficar... Shirley, infelizmente eu estou encerrando. Vamos participar uma próxima? Tá? Me procura no meu perfil do Instagram. Denis de Jesus _advogado. Que aí eu marco uma live com você, tá bom? Gente, muito obrigado. Agradeço novamente. 1 minuto para encerrar a live, tá bom? E continua participando aqui junto com a gente. A gente vai tentar produzir conteúdo, tá? Vou deixar de novo no meu Instagram. Denis de Jesus _advogado. Gostaria muito que vocês sugerissem temas do cotidiano. Semana que vem eu estou querendo trazer aqui uma empresária famosa de Brasília, tá bom? Ok, até mais, obrigado.